Boa noite a todos. Alguns eu conheço mais, outros menos, né? Alguns conheço da telinha e alguns não conheço, mas nós sabemos que o mais importante é Cristo, é o sangue de Jesus que nos une, né? Estamos aqui e vamos partilhar um pouco da palavra, né? Estou aqui acompanhado da minha esposa, a Clélia. Já conheço também de longa data. Temos 3 filhos, 7 netos, 8. E estamos na jornada também faz um bom tempo aí. Acho que alguns alertas antes, né? Nunca, jamais alguém me disse o seguinte: Pedro, fala mais rápido. Nunca ouvi isso. Mas eu tenho um problema que as pessoas, às vezes, ouvem devagar. Então, eu pediria, assim, uma atenção para que a gente pudesse ajustar a velocidade, né? Mas se alguma coisa ficou para trás, não se acanhe, né? O problema não é seu. Pode levantar a mão e perguntar que eu repito que eu sei que é comigo. Tá? Nós seremos breves hoje, né? Uma introdução do que nós vamos passar aqui esses dias, né? Qual é o grande mandamento? Lembram disso? Já leram isso em algum lugar? Qual o maior mandamento? Ah, sim, exatamente, né? E o segundo? Tá. Então, o que é mais importante, né? Do que estar no livro que você carrega ou no celular que você carrega, é que essa palavra está no seu coração, está na sua mente, está dentro de você. Então, ler no texto é um recurso, mas mais importante é que já está aí dentro, né? Então, quando aconteceu essa cena, Jesus, ele foi interpelado por um doutor da lei. O que o doutor da lei tem em mente é a lei. Então, ele foi perguntar para Jesus a respeito da lei. E Jesus responde a ele acerca do amor. Então, na mente de Deus, que nós não podemos desassociar Jesus como um Deus do Novo Testamento e um Deus do Velho Testamento. Então, quando foi dado a lei lá por Moisés, Jesus estava presente, né? Jesus era essa lei, ele estava ali igualmente. Então, o que Deus tinha em mente naquela época não era outra coisa senão amor. E esse amor foi traduzido em lei. E nós, com o passar do tempo, nós mudamos um pouco o significado de lei e mandamento para obrigação. Alguma coisa tem que obedecer, uma coisa rígida, dura, pesada, enfim, ligado com punição ou com premiação se você fizer certo. Mas o que Deus tinha em mente quando Ele exclamou a lei, quando Ele falou a lei, Ele tinha em mente amor. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus com todas as suas forças, amar a Deus toda a tua alma, todo o teu entendimento. Eu, a princípio, pensava o seguinte, né? Por que Deus está pedindo isso? Ou melhor, por que Deus está mandando isso? Parece que Ele está exigindo que nós o amemos, e no fundo dava assim uma impressão de que Deus estava meio carente, ou então Ele estava exigindo esse amor, essa atenção, né? Mas vamos pensar um pouquinho. Se nós não amamos a Deus sobre todas as coisas, nós amamos alguma coisa. E essa alguma coisa no lugar de Deus é idolatria. Então, quando Deus pede para nós o amarmos acima de todas as coisas, é uma medida de proteção. É uma medida de segurança para nós contra a idolatria. Nós amamos Deus sobre todas as coisas e escapamos de uma idolatria. Em decorrência de amar a Deus, nós também devemos amar o outro, o próximo, como a nós mesmos.
porque seria uma coisa meio contraditória, né? Nós amarmos Deus e não amarmos a quem Ele ama. Então, se nós amamos Deus, a maneira de mostrar que nós o amamos, como é que dá para mostrar que eu amo Deus, se eu não vejo? Né? Então, quando eu amo o irmão que eu vejo, eu demonstro o amor de Deus. Porque o amor, ele é um dom de Deus, ele não emana de nós mesmos. Nós não somos bons o suficiente para produzirmos o amor. Mas o amor vem de Deus, esse amor de Deus, então nós entregamos para o outro. Porque Deus ama o outro. E aí então se estabelece uma hierarquia, vamos dizer assim. Podemos ter em mente a imagem de um alvo. Sabe aquele alvo que tem o centro dele, depois tem outra roda em volta, outra. Lá no centro do alvo está Deus. Então, amar a Deus sobre todas as coisas é acertar o alvo, 100%. Depois, mais perifericamente, está, então, amar os irmãos. Né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Foi a medida que Jesus deu de amor para nós amarmos os irmãos. E se amardes uns aos outros, saberão que sois meus discípulos. Então, a grande marca que nós podemos apresentar como discípulos de Jesus ao mundo é amando ao outro. Não é proclamando, gritando, Jesus Senhor, escrevendo nas entradas da cidade, Jesus Senhor, ou coisa assim. Mas nós mostramos, né, proclamamos o amor de Deus, proclamamos o Senhor de Cristo, amando ao outro. Se amamos uns aos outros, nós nos apresentamos como discípulos daquele que nos ensinou isso. Então, a segunda esfera do alvo, o amor ao irmão. Uma terceira esfera, amar ao próximo. Então, amar o irmão é amar como Jesus ama. Amar ao próximo, à medida seu mesmo. Nunca vi ninguém odiar a si mesmo, né? Então, amamos ao próximo. Esse próximo é aquela pessoa que nós não conhecemos, ou conhecemos, aquele pode aparecer fortuitamente na nossa vida por um momento, ou então aquele que nós estamos vendo todo dia, um vizinho, um familiar, mas devemos amá-lo como a nós mesmos. Então, essa é a terceira esfera aí. E depois tem uma outra ainda, que é amar ao inimigo. Né? Amar o inimigo e bendizer aqueles que nos perseguem. Amar o inimigo. Deus ama os nossos inimigos? Será? Será que Deus ama mais a mim do que ao meu inimigo? Não. Né? Não. Então vamos pegar umas pessoas que foram assim bem, sabidamente bem ruins da história, né? Um Calígula. Bem, então Deus ama, vamos pegar assim bem no extremo mais próximo nosso, amou Hitler tanto quanto amou a mim, tanto quanto amou a cada um de nós, tanto como amou Abraão, como amou qualquer pessoa. Hitler foi amado de Deus. Mas teve alguma serventia para ele? Ele aproveitou do amor de Deus para ele? Aí é que está. Deus ama todos, mas somente aqueles que respondem com amor é que pode experimentar o amor de Deus. Então, quando eu me queixo que não sou amado, não estou me queixando de ninguém. Não estou me queixando do meu líder, do meu irmão, daquele que anda comigo. Quando eu digo que não sou amado, não estou me sentindo amado, eu estou me queixando de mim mesmo. Porque o amor a gente experimenta na reciprocidade. Quanto mais amamos a Deus, sobre todas as coisas, com todas as forças, com toda a alma, com todo entendimento, quanto mais alcançamos isso, mais amado nos sentimos. E quanto mais indiferente, nem quando tomamos conhecimento disso, nós fomos como refratários, o amor de Deus não chega em nós. Então, muitas pessoas,
todas são amadas, mas somente algumas que percebem, que aproveitam, que experimentam, porque eles devolvem, eles respondem esse amor. Amor é recíproco, ele não se concretiza de um lado só, ele é sempre vai e vem, vai e vem. E aquele que não dá, que não ama, ele não sente amor. Então, quando nós nos queixamos que nós não somos amados, é primeiramente porque não estamos amando. Esse amor em resposta a nós, ele sempre vem. Não é aquela lógica, né? A ama B e B devolve amor para A. Não é assim. Mas Deus se incumbe de devolver esse amor de alguma forma. Talvez A ame B e seja o J, que seja o L que vai devolver esse amor para A. Porque o amor não nasce de B, não nasce de L, nasce de Deus. E de Deus vem para nós. Então, o amor está sobre todas as coisas. Absolutamente sobre todas as coisas. Nada pode estar acima do amor. E às vezes podemos pensar que o contrário de amor é ódio. Mas isso é meio grosseiro, né? Meio óbvio demais. Mas tem aí, antes do ódio, também tem a indiferença. A indiferença é pior que o amor, porque o ódio parece que causa ainda um peso, causa uma acusação para nós. Mas a indiferença, ela fica ainda mais sutil instalada lá, né? Amar a Deus pode ser trocado de maneira grosseira por amar coisas, né? Amar dinheiro, amar riquezas, amar bens, né? Eu tinha um vizinho que ele começava a lavar o carro às 6 horas da manhã e 6 horas da tarde estava lavando o carro ainda. Era impressionante, ele passava cotonete nos frisos do arco, né? Todo mundo queria comprar um carro usado dele. Mas, na verdade, ele não possuía o carro possuía ele, né? Mas, então, às vezes, nós amamos coisas no lugar de Deus. Às vezes, amamos pessoas no lugar de Deus. Isso também é idolatria. Mas isso tudo ainda está no campo da coisa meio grosseira, meio grotesca. Mas tem coisas que são muito mais sutis ainda. Quando nós amamos, por exemplo, uma causa. Eu entrego a vida por uma causa. E por aquela causa eu vou em frente, passo por cima de todo mundo. Ora, Deus não mandou nós amarmos causas. Mandou nós amarmos a Ele e pessoas. Se nós amarmos uma causa acima de Deus ou acima de pessoas, nós estamos idolatrando essa causa, por melhor que ela seja. Lógico, ninguém vai pegar uma causa que seja ruim, negativa, ninguém vai abraçar isso, né? A gente vai abraçar causas boas. No século passado, no começo desse século, circulou uma carta, um documento encontrado de um membro do Partido Comunista Mexicano. Era uma carta que ele escrevia para a noiva dele, rompendo o noivado, porque ele ia se dedicar totalmente à causa comunista, né? De ser todo mundo iguais, acabar com a pobreza, tudo mais, e lutar por isso. E essa carta circulou até no nosso meio como assim um exemplo de determinação, de entrega a uma boa causa, né? Mas isso não é o que Deus pede para nós. Deus pede que nós entreguemos nossa vida por pessoas, não por causas. A causa, ela tem necessariamente, na origem dela, natureza dela, alguma causa chamada divisão. Como nem todos estão postados na mesma causa, muitas delas, nem que sejam boas, vão se contrariar uma à outra. E aí vai criar partidarismo. Quando a gente fala em partidarismo, a gente lembra lá de Coríntios, né? Eu sou de Pedro, sou de Paulo, sou de Apolo, né? Eu sou de Cristo. E isso era condenável. Mas hoje, parece que nós conseguimos baixar mais o nível ainda, né? Eu sou de Bolsonaro, eu sou de Lula, eu sou de Trump, eu sou de Câmara. O nível está bem mais baixo hoje, né? E isso traz divisão dentro da igreja.
Isso passa por cima do sangue de Jesus. Isso, onde fica o amor nessas alturas? Né? Não podemos falar de Coríntios. Não temos a mínima condição de falar de Coríntios enquanto curtimos essa, como diz hoje, né, essa vibe aí que anda por aí. Bem, então, o amor está acima de todas as coisas. Outra coisa que é muito sutil também, chama-se opinião. Né? Não é uma coisa concreta, é uma opinião sobre alguma coisa. E a opinião também, ela é de natureza da diversidade. E ela, quando passa por cima do amor, ela vai implantar divisão. Isso está na história da igreja, por exemplo. Né? No começo, quando se falava em heresia é aquela pessoa que não crê em Jesus, tal como a Bíblia afirma que é Jesus. Homem, Deus, etc. Né? Mas hoje em dia a gente vê as pessoas se acusando de heresias. Então, aquela pessoa que acha que a igreja não vai passar pela tribulação. Ele diz que o outro que acha que a igreja vai passar pela tribulação, que é herege. E vice-versa. Mas herege é uma coisa muito pesada para dizer isso. Por quê? Dizer que vai ser antes ou depois tribulação, o arrebatamento da igreja, é uma questão de opinião. É baseado na Bíblia? Ambas são, mas não deixe de ser opinião. Agora, por que nós temos tantas opiniões diversas, diferentes? Deus deixou isso. Deus não tem problema com opinião diferente. Faz parte, Deus deixou o homem livre. E o homem livre, ele pensa, ele conclui as coisas. Agora, o que Deus não quer é a divisão. Nós coloquemos a nossa opinião acima do amor, acima dele. Né? Imagine na eternidade, todos nós na eternidade lá. Será que na eternidade vai ter só batizados por imersão? Vai ser surpresa encontrar lá batizados por aspersão? Vai ser surpresa lá quem é batizado por aspersão encontrar pessoas que foram batizadas por imersão? Vai ter lá só os batizados adultos? Ou vai ter batizados quando criança? Vai estar lá na eternidade somente aquelas pessoas que achavam que o pão é o corpo de Cristo? Ou só aquelas que acham que o pão representa o corpo de Cristo? Ou aqueles que acham que o pão representa, simboliza ou contém o corpo de Cristo? E hoje nós estamos dividindo por causa dessa opinião. Mas o amor está acima até disso. E pegamos a coisa talvez mais importante, que é a ceia, e transformamos ela, por causa da nossa opinião, em motivos de divisão. Por quê? Estão passando por cima do amor. Por cima do amor. E quando passamos por cima do amor, não resta outra coisa senão divisão. Né? Como falava de heresia antes, heresia estava ligada a não crer em Jesus tal como a Bíblia diz que é. Mas depois foram se acrescendo outras coisas como essenciais também. Tantas coisas como essenciais. E passou-se então a criar-se mais e mais opiniões, mais e mais divisões. Né? A fé que me leva a crer em Jesus, ela é um dom de Deus, dada por Deus. E se é um dom de Deus, Deus não a deu diferentemente para um e para outro, ou negou para outro. Deus deu a fé para todo mundo. E a fé é o recurso, o instrumento que nós temos para respondermos a Deus. Então, a resposta que nós damos a Deus, Ele espera que nós o respondamos de maneira a agradar-lhe, né? Usar a fé para agradar Ele. Isso é um ato de fé. Mas também aquele que diz assim, eu não creio em Deus, ele está fazendo uma afirmação de fé também. A mesma fé que ele tem para crer em Deus, ele tem para não crer em Deus, porque Deus que deu a fé. Ele não tem como provar se Deus existe ou não. Ele vai expressar aquilo lá. Isso não é opinião. Isso é uma questão de fé. Agora, as outras coisas que foram se agregando aí são opiniões.
nós podemos conviver com pessoas com opiniões diferentes. Uma coisa bem atual hoje, né? Dá uma olhada o que o pessoal da teologia da prosperidade fala da teologia da libertação. E vice-versa, o que o pessoal da teologia da libertação fala da teologia da prosperidade. É uma opinião que foi construída aí, historicamente falando, recente as duas coisas, né? Mas, na eternidade não vamos encontrar ninguém lá que acredita na teologia da prosperidade. Na eternidade não vamos encontrar ninguém que acredita na teologia da libertação. E por aí vai. Opinião não tem problema para Deus. O que tem problema para Deus é colocar qualquer coisa acima do amor. Especialmente as causas. E especialmente, mais sutil ainda, as nobres causas. Temos que cuidar para isso, né? Que nada passe por sobre o amor de Deus. Então, é só isso, gente. Simples assim. Né? Aí você pode levar isso até onde teu coração quiser. Mas tenha em mente o seguinte, que nada pode estar acima do amor. Acho que só um detalhe que me ocorre agora. Quando Paulo falou, ainda que eu desse meu corpo para ser queimado, desse todos os meus bens aos pobres, me parece que certamente ele está pensando em alguma causa, né? Causa mais nobre é essa que você vender tudo e dar para os pobres. Causa mais nobre que você entrega o seu corpo para ser queimado. Mas se não tiver amor, você deu toda a sua fortuna à toa, sem valor nenhum. Coitado de Ananias e Safira, né? Ficaram sem o terreno deles e ficaram também sem a comunhão com a igreja e com Cristo. Então, o amor está acima de tudo. Simples, só isso. Então, Deus abençoe, Deus faça que essa palavra, o que eu falei ao ouvido de vocês, que Deus fale muito mais ao coração ainda. Amém. Deus abençoe.